Uma percepção que eu tenho, e daí eu vou falar aqui uma coisa que eu penso assim, né? Mas se eu tiver errado, aí o professor coloca o seu ponto de vista. Mas a minha impressão é que há alguns anos atrás, bota aí 20 anos atrás, ou 20 e pouquinho anos atrás, não tinha essa polarização de esquerda e direita, pelo menos não no povão, talvez entre os acadêmicos, assim, né? Porque eu lembro quando teve lá, por exemplo, a eleição Lula-Fernando Henrique, eu era meio criança, nem lembro quantos anos eu tinha, mas a lembrança que eu tenho, por exemplo, era que a disputa era mais focada assim no perfil de presidente que a gente quer. Se era um presidente acadêmico, professor, intelectual, ou se a gente queria alguém mais do povo, chão de fábrica, operário, né? Pelo menos a lembrança que eu tenho é que a conversa era mais nesse tom, assim. Não lembro de falar muito de direita e esquerda, vamos combater o comunismo, não sei o quê, né? Imagino que talvez entre os intelectuais isso sempre existiu, né? Mas agora isso é muito forte, né? O pessoal fala de combater o comunismo e é direita e esquerda. De fato, houve uma mudança. A polarização que antes, não sei se dá para chamar de polarização, que era o PSDB-PT, né? Agora é Bolsonaro e PT, né? Então ficou uma polarização mais acirrada. O que aconteceu nesse processo, né? Que tornou essa polarização mais nítida, se é que no passado ela não existia dessa forma Tá. mesmo. Bom, primeiro ponto, eu concordo contigo que há uma diferença bastante significativa entre aquilo que o Brasil presenciou Uhum, entre a redemocratização até pelo menos aí a eleição de 2010, né? uhum, Ah, que era uma disputa que estava aqui, em geral, esteve concentrada entre PT e PSDB, né? uhum, Especialmente de 94 para cá. E que era uma disputa que, por natureza, não era polarizante, né? Era um uhum, partido de centro com uma coalizão de centro-direita com uma coalizão de centro-esquerda, uhum. que era, no caso, o PT. Ou seja, Sim. por princípio, já dá para ver que não era, Era não, sempre não eram, um pouquinho para lá, não um eram pouquinho para polos, cá. Sim, né? sim. É o que a gente vê agora, de alguma Uhum, maneira, especialmente puxado pela organização ou reorganização da direita, uhum, que as coisas se colocam num cenário que a gente pode dizer polarizado, né? Ou seja, uhum, existe um polo que concentra forças políticas de um lado, e existe um outro polo, um outro extremo que concentra forças políticas de outro. uhum, Apesar de que, o que a literatura tem mostrado, essa polarização está muito mais concentrada no campo da direita do que no uhum, campo da esquerda. Mas, enfim, há uma diferença, acho, bastante significativa entre o que o Brasil vivenciou, né, especialmente entre 94 e 2002. Desculpa, 94 e 2002 através primeiro nos governos Fernando Henrique uhum, e depois nos governos Lula e primeiro governo Dilma, né? uhum. Eu acho que as coisas começam a mudar, sobretudo a partir da eleição de 2010, mas mais radicalmente, né, a partir dos atos de 2013 e Uhum. depois se refletindo na eleição de 2014. Ali no caso do Fora Dilma, não, 2014 a Dilma venceu, A né? Ela Dilma saiu venceu, depois. mas logo em Tá. seguida, né, em março de 2015, já Uhum, começam os protestos, né? uhum, Pelo impeachment, pelo afastamento de Dilma, enfim. uhum. É importante lembrar, né? Lava Jato, todo aquele Sim. cenário que tinha já acontecendo na eleição de 2014. Mas tem um fenômeno, acho que aí que é importante, do ponto de vista histórico, que é o que acontece em 2013, né? Uhum, Os protestos de junho de 2013, o surgimento de uma série de novos grupos, uhum, especialmente uma direita que passa a se organizar e ocupar as ruas. uhum. Tudo isso acho que é um elemento importante para a gente entender aquilo que vem acontecendo na política brasileira. Foi em 2013 que começaram aqueles grandes movimentos de rua, do pessoal, eu nem lembro, do MBL, talvez, Isso, o ali, MBL né? surge daí, vários Entendi. outros grupos surgem daí, especialmente naqueles conhecido como o junho de 2013, né? Ah, Teve tá. aqueles protestos massivos, né? Que eram Sim. protestos difusos, né? Que num primeiro momento eram apartidários, ou seja, várias pessoas, vários grupos ideológicos ocuparam as ruas, mas o resultante desse processo, do ponto de vista de consequências políticas, foi um fenômeno que a gente pode chamar de organização de uma direita ideológica, Uhum, né? Que até então não havia, né? Havia um fenômeno no Brasil que os estudiosos uhum, da redemocratização vão colocar,
que é aquilo que se chamava de uma direita envergonhada no Brasil, né? Enfim, por força da questão da herança da ditadura militar, havia o reconhecimento de que as pessoas tinham vergonha, especialmente as elites políticas, de se colocarem como de direita. Entendi. Né? E o que 2013 coloca como herança foi que essa direita sai do armário, vamos dizer assim. Entendi. E começa a colocar na rua uma pauta ideológica, seja do ponto de vista econômico, menos Estado, menos intervenção na economia. Sem vergonha de defender o capitalismo, talvez. Assim, mas, sobretudo, uma pauta moral. Moral. Que está relacionada a um certo conservadorismo moral que foi dominante nesse processo de reorganização da direita no Brasil. Então dá para dizer que até da redemocratização até 2013 não tinha uma direita, digamos assim, bem estruturada, tinha talvez um ou outro político de uma direita envergonhada no Brasil, era tipo centro e esquerda, dá para fazer essa análise? De alguma maneira, pode-se dizer que o que dominava a política brasileira era um centro, uma centro do ponto de vista ideológico, Sim, era centro-esquerda. Uma centro-esquerda do ponto de vista do discurso público, né? Entendi. E a partir dos... Alguns atores muito pouco, o próprio Bolsonaro, né? Um Enéas, que vem ocupar um papel importante em algumas eleições, mas poucos políticos, né? Poucas lideranças políticas ganhavam visibilidade defendendo uma pauta ou uma agenda de direita. Mas daí tem gente que diz, mas o eleitorado, parte do eleitorado sempre teve uma certa afinidade com esse discurso atual, né? E daí, então a gente pode dizer que tinha uma parte significativa do eleitorado que não se sentia representado, ficava um pouco distante, e talvez esse movimento resgatou essas pessoas? O que a gente tem avaliado hoje, né, estudando pesquisas de opinião pública sistematicamente desde da redemocratização para cá, é que do ponto de vista do eleitorado, essa demanda estava aí, né? Essa agenda estava aí. Tinha uma parcela, como você mesmo destacou, importante do eleitorado brasileiro, que defendia, né? Que era contra o aborto, que era a favor dos costumes, digamos dos costumes, assim, né? Um papel que atribuía um papel muito importante à religião na vida. E essa parcela do eleitorado carecia de uma oferta partidária, de uma oferta ideológica por parte das lideranças que desse sustentação a isso, né? E o que acontece no Brasil, me parece, pós-2013, mas especialmente nas eleições de 2018, é que essa parcela do eleitorado encontrou uma oferta partidária condizente, num primeiro momento feita pelo Bolsonaro, e depois outros atores têm disputado esse campo, né? Mas fundamentalmente ficou concentrada no campo do bolsonarismo, vamos dizer assim, esse processo, né, de organização ideológica da direita, e fez mais, digo eu, né? Ele conseguiu organizar uma direita do ponto de vista de um período mais recente, do ponto de vista de um partido político, né? Isso que acontece no PL, no pós-ingresso de Bolsonaro, revela um pouco esse fenômeno, né? Virou um partido um de partido que explicitamente defende uma agenda ideológica de direita. Entendi.